Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio da série Show Enxaqueca. Aqui a gente vai falar sobre a sua jornada, sobre caminhos possíveis para você vencer a enxaqueca como eu venci. O episódio de hoje eu vou falar sobre remédios preventivos, os remédios para dor. Então, presta bastante atenção que eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar a escolher a melhor forma, o melhor remédio junto com o seu médico, né? Te dar todas as informações possíveis para você fazer uma boa escolha do que tomar junto com o seu médico, tá legal? Eu vou tentar passar a minha visão para você escolher qual vai ser o seu caminho no que se trata de remédios. Eu vou falar de remédios preventivos, os efeitos que eles têm, os analgésicos, os efeitos, né, os benefícios de cada um, sempre tentando colocar informações, né, tanto de benefícios quanto de riscos, para você decidir o que vai fazer junto com o seu médico. Então, lembrando que eu não dou orientação, não prescrevo dieta, as fontes e referências que eu estou que eu uso, né, colocando aqui as coisas para vocês, que eu uso para conversar com vocês, estão todas citadas lá no meu site. Também quero falar aqui, que fique bem claro, que eu não posso indicar remédios, eu não posso falar para você tomar um remédio. Isso é uma responsabilidade do seu médico escolher em conjunto com você, né? Ele e você juntos vão decidir o que vocês vão tomar. Eu só vou passar aqui um pouco da minha experiência a respeito, né, disso e obviamente trazer, né, algumas teorias que estão publicadas aí a respeito dos remédios para você conseguir tomar a sua decisão mais acertada. Tá legal? Eu quero nessa live te ajudar a entender benefícios e riscos de um tratamento medicamentoso, independente de enxaqueca, independente de qualquer doença que você venha a ter, tá? Também quero deixar claro que eu não sou contra remédios, né? Muita gente acha que simplesmente eu sou contra remédio porque eu fico falando dos hábitos de maneira nenhuma. Mas eu acho sim que tem muita gente tomando remédio sem saber tudo o que deveria saber para tomar a melhor decisão. Eu recebo inúmeras perguntas a respeito desse assunto, o que eu tomei, como eu parei de tomar, e é a respeito disso que eu vou falar hoje nesse episódio. Então as perguntas que eu recebo são sempre praticamente as mesmas. Daniela, qual a sua opinião sobre o Depakote? Daniela, você já tomou topiramato? Daniela, o que você acha do Botox? Daniela, que medicação que você usou? Fala pra mim o nome, a dosagem, né? O que você tomava quando você estava em crise? Daniela, eu saí do consultório médico com uma receita de um antidepressivo e um anticonvulsivo. Eu não tenho depressão, eu não tenho convulsão. Por que o meu médico receitou isso? Eu não vou tomar, eu me recuso a tomar. Né? Daniela, o que você tomava na hora da dor? Essas são as perguntas que eu quero responder durante esse episódio. Vamos lá. Antes de tudo, vamos entender uma coisa? O que é uma medicação preventiva? Né? A medicação preventiva, será que ela previne mesmo a enxaqueca, né? Na verdade, ela é uma medicação, eu acho que deveria, o nome correto é mais paliativa, talvez. É uma muleta, né? Porque se ela realmente fosse preventiva, a gente tava todo mundo salvo aqui, né? Ó, tô começando a ter enxaqueca, então eu vou tomar um remédio para prevenir enxaqueca. E aí não tem mais enxaqueca e tá tudo certo. Acabou, né? Não precisa falar mais nada. Mas não é isso não é isso que acontece. Você que toma uma medicação preventiva, você sabe disso, né? Então a medicação preventiva é aquela medicação que o seu médico vai prescrever para você tomar diariamente para fazer com que as crises que você tenha sejam um pouco amenizadas, né? Eu não concordo, já vou dizer que eu não concordo com esse nome de medicação preventiva e sei que tem alguns médicos que também não concordam com esse nome, mas enfim. Geralmente o médico acaba receitando para dar uma amenizada nos sintomas da dor, né? Para te dar um fôlego, para você conseguir seguir adiante e fazer as coisas que você precisa fazer. Os remédios
que você toma para a crise não vir, né? Mas não é bem assim que acontece, mas enfim. Então, geralmente são drogas usadas para pressão alta, né? São beta-bloqueadores como o propanolol, o nadolol, o atenolol. São remédios às vezes depressivos, né? Antidepressivos, como a nortriptilina, a amitriptilina, a fluoxetina, a sertralina. Tem remédios que se usam também, que são os anticonvulsivos, valproato, topiramato, gabapentina. Eu já fiz vários tratamentos com vários desses aí que eu já citei e nunca deu muito resultado, né? Quase nenhum resultado. Então, esses são os remédios geralmente que são classificados como preventivos. E eles não são específicos para enxaqueca. Eles são emprestados. Então, geralmente eles fizeram alguns estudos. Quem tinha convulsão e tomava topiramato também tinha enxaqueca e acabou melhorando a enxaqueca tomando topiramato. Então, vamos dar topiramato para quem tem enxaqueca. O antidepressivo, a mesma coisa. Então, né, foram se emprestando esses remédios para quem tem enxaqueca e usar no tratamento da enxaqueca. Os analgésicos são os remédios para dor que são usados na hora que a crise vem, na hora que a crise se instalou, que não tem mais o que fazer. Então tem analgésico, né, como tipo a dipirona, por exemplo, tem os opioides, como o tramal, tem os anti-inflamatórios, né, o naproxeno, nimesulide, né, tem os triptanos, como o Naramig, o Sumax, o Maxalt. Estou só citando nomes, não estou de maneira nenhuma incentivando você a tomar esse tipo de remédio, tá? A automedicação é um perigo, nunca tome remédio sozinha, tá? Eu tomei vários desses medicamentos, sempre prescritos por médicos. Ao longo dos anos eu tomei sertralina, eu tomei fluoxetina, eu tomei a nortriptilina, o nadolol, enfim, eu fiz mais de 5 tratamentos preventivos. De analgésico, então, eu comecei tomando neosaldina, direto, Engov, né, dipirona, aí começou na veia, né, Tilatil, Tramal, Decadron, né, eu ia pro pronto-socorro, já sabia o que eu precisava tomar. O que eu ganhei com isso, né? Cheguei aos 25 anos de idade, com nada mais fazendo efeito. 25 anos de idade eu tomava 16 comprimidos de Dorflex por dia, né? E abandonei todos os tratamentos porque nunca deu nenhum resultado. Mas por que isso aconteceu? Isso é uma coisa que você precisa entender, né? Por que eu fiz tantos tratamentos e não tive resultado? Continuei piorando cada vez mais da enxaqueca, chegando no fundo do poço com 25 anos de idade. Remédio não é solução para nenhuma doença. Remédio não cura nenhuma doença. O remédio, ele simplesmente vai silenciar os sintomas. Ele vai disfarçar os sintomas, né? O remédio, ele precisa, se você quer realmente melhorar de determinada doença, você precisa encarar o remédio como uma ferramenta, como uma muleta temporária. Vou fazer uma analogia aqui, tá? Você tem uma pedra no seu sapato e o seu dedão tá doendo muito, mas tá doendo muito mesmo, né? Ele inflamou, você tá desesperada de dor, você vai no médico e você fala: doutor, olha, meu dedão tá doendo, né? Meu dedão tá doendo, mas ele nem examinou o seu sapato lá para ver que tem uma pedra, tá? Ele só tá recebendo a informação que tem dor. Olha, tô com uma dor, essa dor tá todo dia. Então, o médico pega e te dá, eu vou te dar uma medicação para fazer essa dor não ser tão percebida por você, né? Você vai tomar todo dia, né? Vou prevenir aí as dores que você está tomando, né? Você vai não perceber que essa dor está acontecendo. Se a dor apertar, se tiver algum dia que teu dedão acordar assim, que está latejando, você também toma esse analgésico aqui ou esse anti-inflamatório aqui. E você vai embora do consultório com essa pedra no sapato, né? Toma a medicação direitinho, depois de um tempo, o que vai acontecer? A medicação parece que não vai fazer mais efeito, você tem que... Aqueles analgésicos que você tomava já tem que tomar 2, precisou dobrar a dose. Aí você volta no médico e fala assim: doutor, a dor no meu dedão continua. Então eu vou te dar um outro remédio para tentar
prevenir, né? E aí, o que está acontecendo? Ele não está olhando a causa do problema. Ele não está olhando o seu pé para tirar essa pedra. Então, se é Depakote, se é topiramato, se é nortriptilina, se é propanolol, se é botox, nada disso atua nas causas da doença, né? O que atua nas causas da doença é a mudança de hábitos. Então, o remédio ele vai mascarar, o remédio vai disfarçar, o remédio vai silenciar, mas a doença continua lá se você não atua nas causas, que é mudando seus hábitos. Quais são os riscos dos preventivos, Daniela? Eles existem? Existem, como qualquer remédio. Tanto até um analgésico tem risco, né? Então, assim, os remédios preventivos, se eles te dão algum resultado, ao longo do tempo isso vai diminuir. Você vai perceber que vai diminuir o efeito, né? Aquele efeito que você está tomando aquele preventivo porque você deseja ficar com menos dor, né? Com o objetivo da diminuição da dor. O teu médico também está te dando preventivo para diminuir a dor. Só que tem um fenômeno que chama taquifilaxia, que é uma rápida diminuição do efeito do fármaco quando você toma esse fármaco em doses consecutivas. Vai ter um momento que ele não vai mais funcionar. E a sua dor que estava mascarada vai voltar porque você não atuou nas causas. Outro risco dos preventivos são os efeitos colaterais. Também vai aumentando os efeitos colaterais, que são bem chatos. Às vezes são piores que os próprios sintomas da enxaqueca. Então, por exemplo, o propanolol, o nadolol dá mais tontura, diminui a frequência cardíaca, cai o cabelo, dá ganho de peso, diminui a libido. A nortriptilina deixa a gente com a boca super seca, com sonolência, com tremor, também ajuda no ganho do peso. A sertralina deixa a gente com alterações no comportamento. Já contei uma história aí que teve um namorado que eu quase esganei ele pelo pescoço e certamente foi a culpa da sertralina, né, que me deixava completamente descompensada. Não foi o namorado, foi a sertralina. Ela dá náuseas, ela dá tremores, né? Então, o topiramato eu nunca tomei. Mas você já viu o tamanho da bula do topiramato? É gigantesca. A bula do topiramato, ela tem metros, tá? Gigantesca. É de assustar. Queda de cabelo, insônia, problema na memória, pensamento suicida, perda de peso, né? Tem gente que emagrece muito. Vejo muita gente com mais efeito colateral do que doença, né? Porque a pessoa começa a tomar topiramato. Aí ela tem insônia por causa do topiramato, aí ela começa a tomar um remédio para insônia. Aí o remédio para insônia deu uma urticária lá, aí ela começa a tomar um antialérgico, sabe? Aí junta tudo isso com aqueles analgésicos que a pessoa toma, a pessoa tem gastrite, tem úlcera, começa a ter um problema renal, sabe? Efeito rebote, já vou falar. Então, assim, precisa pensar muito bem, né? Os riscos têm que ser menores do que os benefícios na hora que você vai escolher. Os anti-inflamatórios, o grande problema deles é que eles aumentam a permeabilidade intestinal. Então, é lá que começa a questão das intolerâncias, a questão das alergias. Muito anti-inflamatório aumenta a permeabilidade intestinal, começa a cair na corrente sanguínea, uma proteína mal digerida, nosso sistema imunológico é acionado, anticorpos, e aí começa todo o problema. Então, hoje é muito comum, eu tenho alergia à caseína, tenho alergia ao ovo, tenho alergia à castanha. Por quê? O problema não é a castanha, não é o ovo, não é o leite, não é a lactose, não é a caseína, é o aumento da permeabilidade do intestino, que também é muito provocada pelos anti-inflamatórios, pelo glúten, mas não vou falar de comida aqui, tô falando só de remédio. Anti-inflamatório retém muito líquido, prende o intestino, né? Os triptanos, que são os remédios para dor, né? Específicos para dor, eles dão formigamento, eles dão às vezes aperto no peito, onda de calor, né? Quando você toma analgésicos e anti-inflamatórios, você também pode sofrer de efeito rebote, né? Isso é uma unanimidade entre todos os profissionais da saúde, que o uso abusivo e indevido de analgésicos causam enxaqueca.
né, que é o efeito rebote. Então, eu cheguei aos 25 anos tomando 16 comprimidos, né, por dia. Tem gente que toma 2, tem gente que toma 4, tem gente que toma 6, né, mas eu cheguei tomando 16, não foi de uma hora para outra que eu comecei a tomar 16, eu comecei devagar. Então, isso foi aumentando muito pelo efeito rebote. O que é o efeito rebote? É o nome que se dá à dor de cabeça advinda da seguinte situação: você toma uma coisa para melhorar da sua dor de cabeça, um analgésico, só que passa o efeito daquilo que você tomou e a dor de cabeça volta de rebote, ela volta mais forte. Então, você começa a tomar na primeira crise 1 comprimido, depois de um tempo você vai ter que tomar 2, depois de um tempo você vai ter que tomar 3, né? E vai aumentando de uma forma assustadora, né? Até que chega no ponto que eu cheguei de tomar 16 por dia. Eu já atendi muita gente viciada como eu, às vezes até pior que eu, viciada em Neosaldina, viciada em esses relaxantes musculares. E é triste, pessoal, tá? E o que causa efeito rebote? Primeiro, remédios que têm a cafeína, a substância cafeína, o café dá efeito rebote. Remédios que têm cafeína, porque ela estimula o sistema nervoso central. Os analgésicos simples, né, de pirona, aspirina, paracetamol. Os anti-inflamatórios, ibuprofeno, naproxeno, nimesulide, né? E aquelas combinações catastróficas, que tem tudo isso junto, né? Que você compra achando que é um comprimido e tem 3, 4. Então, o Dorflex tem o citrato de orfenadrina, de pirona e cafeína. A Neosaldina tem mucato de isometepteno, de pirona sódica e cafeína. O Cefalium tem paracetamol, cafeína, cloridrato de metoclopramida. Cefalive também, de pirona sódica, cafeína e mesilato de hidroergotamina. Uns nomes assim. Migrane tem ácido acetil salicílico, cafeína, né? E mais uns outros lá. Então, assim, todos esses remédios são combinações catastróficas, porque misturam os analgésicos com cafeína e anti-inflamatório junto. Analgésicos e anti-inflamatórios acabam provocando depois, ao longo do tempo, gastrite, úlcera, muita náusea, problema renal, insuficiência renal, hepatite medicamentosa. Isso eu tô falando, óbvio, né? Uma pessoa que toma muito mais precisa tomar cuidado, né? Lembra que eu falei, né? Você tá tendo efeito colateral ou você tá doente mesmo? Então, de novo, eu quero que fique bem claro, eu não estou demonizando remédio, não sou contra remédio, seria hipócrita da minha parte, porque eu tomei medicação preventiva no meu último tratamento, mas você precisa ter consciência e saber decidir e escolher o que você vai ingerir. O corpo é seu, eu não sabia dessas coisas, eu achava que podia tomar e estava tudo bem, e hoje eu tenho bastante sequelas a respeito disso. Então, quando eu finalmente acertei uma medicação preventiva para mim, que deu uma aliviada nas minhas dores, eu ataquei diretamente as causas da enxaqueca. Então, eu aproveitei a onda e surfei a onda para atuar nas causas, mudando os hábitos. E aí, ao longo do tempo, eu fui tirando essa medicação, né? Eu fui unindo essas coisas, a medicação preventiva mais a mudança de hábitos, tá? Porque, por exemplo, quando você quebra o pé, você tem que engessar, né? Melhorar a causa, né, dessa fratura, você vai precisar engessar, fazer fisioterapia, fazer exercício para você voltar a ter movimento. Não adianta você quebrar o pé e só tomar analgésico. Você não vai melhorar. Tem que estar sempre cuidando da causa e ter uma ferramenta como muleta, que são os analgésicos. Tem muita gente hoje que me escuta que aposta somente no tratamento medicamentoso. Não vai dar certo. A médio e longo prazo não vai dar certo. Tá? No meu caso, que era muito crônico, eu optei pela medicação, mas se hoje eu soubesse o que eu sei, certamente eu não ia escolher esse caminho. É a minha opinião pessoal a respeito do meu caso, que fique bem claro. Eu sofri muito no desmame da medicação preventiva. Meu tratamento se alongou muito por conta disso. Eu tentava tirar e as dores voltavam. Tentava tirar os preventivos e as dores voltavam, né? Então, assim, hoje dentro do programa eu acompanho várias pessoas que acabam optando por não usar preventivo. E o que eu observo? Que
É mais difícil no começo? Mas a melhora é genuína, não tem nada mascarando, tá? Então eu vejo que provavelmente eu teria sofrido muito mais no início, talvez teria ficado maluca, mas seria um período curto, né? E que depois eu teria um resultado maior ao longo do tempo, essa é a minha opinião. Mas eu também vejo gente melhorando também com preventivo e vai tirando aos poucos e funcionava. Essa questão dos preventivos comigo que demorou para funcionar, eu vejo que foi uma questão bem particular minha, tá? Eu vi isso no consultório, né, do meu médico lá 20 anos atrás, quando eu conversava com os outros pacientes. Então, funciona também, tá? Você precisa decidir com conhecimento, tá? Dor, quem trata é o seu médico e é ele que deve mostrar para você quais são os remédios que você pode tomar específicos para o seu caso. Então, depois você tem que atuar nas causas e fazer a coisa certa, se alimentar corretamente nos detalhes, dormir cedo, fazer atividade física, precisa ovular, tomar sol, se expor ao ar livre, né? Por que eu resolvi gravar esse episódio, né? Primeiro, em relação aos preventivos, eu vejo muita gente achando que está atuando nas causas e que o remédio vai livrar da dor. Eu me preocupo muito com esse tipo de comportamento que muita gente tem de tomar uma pílula, sabe? Achar que a pílula é a solução. Eu tô triste, então eu vou tomar um antidepressivo. Eu quero ficar feliz, eu vou usar uma balinha aqui para eu tomar uma droga. Eu quero emagrecer, então eu vou usar um remédio para tirar o apetite. Eu tô com insônia, vou no médico amanhã, né? Tem 1 dia de insônia, 2 dias de insônia, vai lá no médico procurar um remédio para dormir. Você não tem enxaqueca por falta de topiramato, você não tem ansiedade porque falta cetralina no seu corpo. O que precisa mudar é o comportamento, é esse comportamento de achar que o problema é externo é errado, o problema está dentro, o erro está dentro, né? Precisa pensar a respeito disso. O que eu tô falando aqui é de um medo de uma banalização, né? Tanto do paciente que na primeira noite de insônia já corre pedindo um remédio para o médico, né? Você precisa entender por que não dorme. O que acontece na sua vida durante o dia que te tira o sono? Onde é que você está exagerando, né? Que chega ao ponto de perder a sua capacidade de dormir? Aonde está excedendo? Né? E o outro lado também, você chega no médico e diz que tá super triste porque seu cachorro morreu, e aí ele já vai te dar um remédio para depressão? Não, gente, esse tipo de tristeza é normal, faz parte da vida. Não tô falando só de enxaqueca. Existe um uso abusivo de antibióticos, né? Qualquer garganta inflamada, aí o médico sem febre, sem placa, né? Sem placa na garganta já vai receitando antibióticos, sem fazer uma biópsia para saber exatamente qual é a infecção, se é que tem infecção. A mulher no primeiro sinal de cólica toma um Buscopan. Então, uma menina hoje falou pra mim assim, não, eu não tô tomando nada de remédio pra dor. Eu tô sem efeito rebote já. Mas eu tô tomando Buscopan pra cólica. Eu falei, você acha que seu corpo sabe diferenciar se aquele analgésico foi pra cólica ou foi pra enxaqueca? Ele não sabe. Mas eu tô tomando um anti-inflamatório pra garganta. Ele não sabe. Ele vai dar efeito rebote, vai ter reflexo na sua enxaqueca sim. Né? Então, o antibiótico precisa realmente tomar? Você tá sem febre, sem placa, conversa com o médico, né? Discute com ele ali. Precisa ter a compreensão das coisas. Será que uma compressa para cólica não ajudaria? Mas não, a gente quer o caminho mais rápido, né? Só que a gente vai pagar o preço depois, não tem dúvida disso, né? E eu fiquei presa aos preventivos, né? Isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Então, o remédio, né, eles são uma muleta pra gente chegar no destino que a gente quer. Daniela, mas o que eu faço? Eu paro com tudo então? É isso que você tá falando? Não, claro que não, né? Preventivo, se você toma, você vai fazer isso, você vai fazer o desmame quando você estiver bem da dor. Então, você tem que atuar nas causas, melhorar da dor, e aí o desmame de cada substância é seu médico que vai te orientar. Você não pode fazer sozinha, porque você corre risco de saúde fazendo isso sozinha. Né? Pode não acontecer nada com você, mas pode ter problema, você pode ter mais dor, você pode ter insônia, você pode ter um surto, você pode ter palpitação. Os analgésicos, eu vou contar como eu fiz para me livrar.
em cima desses conceitos, né, de mudança de hábitos em primeiro lugar para me dar base, força, a dor sozinha vai melhorando. A dor sozinha vai diminuindo a intensidade, vai diminuindo a frequência. É um trabalho de médio a longo prazo. E aí sim, de início eu comecei a... O que eu fiz? Eu tirei radicalmente os analgésicos comuns. Então, no meu caso, era a Dorflex. Eu era super viciada. Eu tirei de uma vez e troquei pelos triptanos. Tá? Troquei pelos triptanos. Mas se você não mudar hábito, você vai trocar 6 por meia dúzia. Se você toma 12 Dorflex, você vai tomar 12 triptanos. Então, não adianta. Então, quando eu já comecei a mudar meus hábitos, eu comecei radicalmente a usar o Maxalt. Depois de alguns meses, eu percebi que ele estava forte para as minhas crises. Então, eu comecei a tomar o Zomig, que é um triptano um pouco mais médio. E bem depois, lá no final do tratamento, eu estava usando o Naramig. Então, eu fui baixando, né? E fui me livrando. Tá? Você pode tirar de uma vez? Pode. Conversando com o seu médico, você pode fazer. Só que tem consequência. Eu já vi. É muito sofrido. Tem gente que tira analgésico de uma vez. Eu já vi pessoas fazendo um protocolo específico com um médico, né? Então, vai lá, ele vai falar, olha, geralmente ele receita algum corticoide ou algum calmante para você ir tomando e para você suportar esse início. Então, tem várias alternativas para você sair desse vício de medicação. Estratégia tem. Esse que é o maior recado que eu quero passar para vocês aqui. Existe saída. Dá para fazer. É possível. Pode demorar um pouco? Pode, mas é possível e dá para fazer. Existe saída sim. Se eu conseguir largar 16 comprimidos de Dorflex por dia, vocês também conseguem. Então, eu espero bastante mesmo que esse conteúdo te ajude a decidir junto com o teu médico qual que é o melhor caminho para você. Tá legal? Não esquece de entrar no meu canal Vencendo a Enxaqueca do Telegram. Tem o link aqui embaixo, tem um botão aqui embaixo, alguma coisa aqui embaixo para você clicar e ir direto lá pro canal do Telegram. Me segue nas redes sociais. Eu tô como Vencendo a Enxaqueca em todas elas, no Instagram, no Facebook, inclusive no canal no YouTube. E um abraço para você e até o próximo episódio da série Show Enxaqueca. É isso aí. Tchau, tchau.